Boa tarde, pessoal. Eu sou a Dani Araújo. Estamos aqui com mais um programa Carreira e Emprego. E quem está aqui comigo hoje, mais uma vez, é meu parceiro Carlos Dias. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos que nos assistem. Uma satisfação imensa de estar com você aqui. Legal. E hoje, no nosso programa, a gente vai falar com vocês um pouco sobre realização profissional. Caramba, muito interessante esse assunto, hein, Carlos? Muito bacana a gente falar sobre isso hoje. Sim, acho que faz parte, né, da vida no momento, né, às vezes de crise, dificuldades tão grandes, as pessoas observarem, né, seus valores, seus princípios, aonde colocar de fato, né, uma visão correta, não só da sua carreira, né, do ponto de vista, né, mais pessoal, etc., e também da família, né, do ambiente que vive, suas circunstâncias pessoais. Acho que vai ser um programa bom, Dani. Legal. Bom, por que a gente resolveu falar sobre esse tema hoje, né? Há umas 3 semanas, mais ou menos, eu fiz uma enquete no meu numa rede social minha, né, pessoal, e eu pedi para o pessoal responder a caixinha, Carlos, me contando, se eles se sentiam realizados profissionalmente, e era para responder com sim, não e por quê, né. Então, se eu sou realizado, por que que eu sou, e se eu não sou realizado, por que eu não sou. E o mais impressionante é que a maioria das pessoas respondeu que não se sente realizada profissionalmente. E os motivos foram diversos. Então, alguns colocaram que não se sentem realizados porque ganham pouco, outros não se sentem realizados porque não se dão bem com o chefe, outros não se sentem realizados porque não estão trabalhando com aquilo que gostam. Outros responderam que não se sentem realizados porque ainda não descobriram se estão fazendo a coisa certa. Então foram, assim, inúmeras respostas, mas todas muito parecidas e muito voltadas para esse lado. E aquilo me despertou, né, que, de fato, muitas pessoas não sabem exatamente o que é a realização profissional. Será que a gente sabe? Será que eu sei? Você que está aí, será que você sabe o que é de fato uma realização profissional? Então a gente resolveu trazer esse tema para ajudar vocês nessa reflexão e fazer com que vocês possam pensar melhor sobre esse assunto e até entender um pouco sobre essa questão da realização profissional, que ela está de alguma forma também atrelada à sua realização pessoal, né. E aí, Carlos, fazendo algumas pesquisas e conversando aí com algumas pessoas, né, eu estava pensando exatamente nisso, né. Muita gente eh, pensa que ganhar bem, fazer o que gosta, né, trabalhar num ambiente agradável, só isso é suficiente para ter realização profissional. Mas não é, né, não é suficiente. É muito mais do que isso, né, porque realização profissional não é só você ganhar bem, não é só você ter um bom salário. Você pode não ter um bom salário e ser extremamente reconhecido no seu trabalho, valorizado pelos seus colegas, pelo seu gestor, trabalhar numa organização séria, numa organização que tem uma visão de futuro, uma organização que está se desenvolvendo e que está crescendo. Então, a primeira coisa que a gente tem que quebrar aí nesse pensamento é achar que realização profissional é ganhar bem, é ganhar muito dinheiro. Não é isso, Carlos? O que você pensa sobre isso? Não, primeiro que as pessoas precisam aprender de maneira muito definitiva, né, que não existe o divórcio, né, da pessoa. A pessoa ela é uma integralidade. Independentemente do ambiente que ela estiver, ela é uma pessoa, assim, é a sua personalidade, o seu conhecimento, a sua história de vida, os seus relacionamentos que contribuem muito para essa formação da pessoa, a sua educação, a sua identidade familiar. Então as pessoas parecem que dividem muito, né, ou parecem que são diversas, né, personalidades, ao invés de ser uma única personalidade, que tem uma expressão do ponto de vista no ambiente familiar, uma expressão no ambiente da educação, uma Uhum. expressão no ambiente do trabalho. Não que ela seja outra pessoa, mas é aquela parte, vamos chamar assim, da personalidade dela, existe um fim específico naquele tal ambiente, por exemplo, o ambiente de trabalho. Então, a pessoa que se divide muito, ela depois acaba se perdendo, ela não se acha mais. Então, acho que o primeiro ponto é esse. E entra muito aqui do tema, né?
que é exatamente a questão do carreira, de emprego, a identidade que você tem com a Uhum, empresa em si, porque uhum, às vezes você pode trabalhar num ambiente em que você pode considerá-lo até passageiro, né? É um momento, uma oportunidade que surgiu, o emprego é sempre uma coisa relevante, porque ele traz recursos financeiros, sustentação, uhum. relacionamento, né? E sempre é uma nova descoberta, porque até aquilo que eventualmente você, num primeiro momento, acha que não vai ser assim tão positivo, acaba sendo. Então eu acredito que essa questão da realização também é dar a oportunidade a si mesmo de descobrir novos horizontes, novas potencialidades e perceber o seguinte: existe também um grande mistério na vida, isso também no campo do trabalho se acontece, se realiza, né, porque, não há uma coisa da vida meramente planificada, né, e que se executa, de forma matemática, linear, perfeita, Uhum, né. Não existe, né, Dani, você sabe muito bem que essas coisas trazem surpresas, né, positivas ou uhum. até mesmo, às vezes, obviamente que negativas, mas o que precisa ficar claro é o seguinte, é que há alguma coisa a ser descoberta. E eu diria que essa ansiedade, de repente, de você achar que você vai encontrar de uma maneira automática um ambiente que você se realize, é só ponto de frustração. É verdade. E eu acho que um profissional, que tem consciência do seu valor dentro de uma organização, ele já está a um passo dessa realização profissional. E a gente vê que as pessoas que se sentem realizadas profissionalmente, Carlos, elas têm, coisas em comum, pontos em comum, e que isso pode nos ajudar na hora da gente entender, assim, como eu vou me tornar uma pessoa, realizada profissionalmente. Então o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que ter, né. E esses pontos em comum são os pontos que eu e o Carlos vamos trazer hoje para vocês, para a gente poder discutir e a gente fazer essa reflexão juntos, né. Então, a primeira delas, que eu acho que é de extrema importância, que é um ponto em comum aí a todos os profissionais, que se sentem realizados e que são realizados profissionalmente, é a motivação. Então o profissional, quando ele está engajado, quando ele está realmente motivado com o trabalho que ele está fazendo, a consequência disso é que ele vai ser muito mais produtivo, ele vai ser muito mais assertivo no trabalho, e, consequentemente, o gestor imediato dele, até os colegas que estão ali perto, eles vão perceber que aquele colaborador ele está diferente. Poxa, ele está tão animado, ele está tão motivado, ele está tão entregue, ele está fazendo aquilo com tanta paixão, com tanto amor, tem alguma coisa diferente, né? Então, o primeiro ponto para você se sentir realizado é a sua motivação, porque é uma coisa que vem dentro de você. Não adianta você esperar que a empresa te motive, que o teu chefe te dê um aumento e que isso vai te deixar mais motivado, porque não vai. Às vezes o profissional ganha bem, isso eu estou falando também por experiência, eu atendo assessorados que ganham bem, tá? E que querem trocar de emprego, porque não estão felizes, porque não se sentem realizados. E aí quando você olha quanto o cara ganha, você pensa assim: "Como assim o cara não está realizado?", né? Como assim? Eu queria estar ganhando esse valor que eu ia estar super motivada, ia estar super. Gente, salário não é tudo, né. Então quando você faz um trabalho motivado, engajado, a consequência disso é que teu chefe te reconheça, te valorize, que olhe para você e diga: "Caramba, que trabalho fantástico você fez", porque você fez ele com amor, porque você deu o seu melhor para aquele trabalho. Então, quando você começa a receber elogios, quando você começa a ser reconhecido pelos colegas e ter pessoas se espelhando em você, aquilo já é um primeiro passo para uma realização profissional. Já é um primeiro passo para você sentir a tua importância e o teu valor dentro daquela organização. Quer comentar, Carlos? Eu acho que é Não, importante você eu falar sobre gostaria isso. de tocar alguns pontos, né. A primeira motivação que você pode ter é na medida em que você já entrou numa companhia, né, independentemente qual seja, ninguém atrai por ser o menos ruim, vamos chamar assim. Uhum, O processo pode ser, lógico, se for uma coisa de urgência, sei lá o quê, uma exceção, mas normalmente se espera, porque o custo, por exemplo, de você ter uma pessoa que você sabe que ao longo de um processo, né, inicial de relacionamento, ele não vai dar certo, o custo é muito pesado
no sentido não só da demissão, mas na verdade a escolha errada não permitiu que, por óbvio, você não fizesse o que é correto e adequado, mas esperar um momento de escolher um profissional, né, Uhum, que tem as características que você procura. Então, às vezes, demorar um pouquinho no processo decisório da contratação é um ponto muito importante. Então, passando disso, você já foi escolhido, quer dizer, você já teve um aceite. uhum, Então, é um motivo de alegria de perceber que o seu perfil e a sua qualificação, elas integram de uma maneira muito positiva a organização que você está trabalhando. uhum, É lógico que ao longo do tempo, a dinâmica, né, do trabalho, dos relacionamentos, a questão mesmo de mercado, posições da companhia, enfim, se tem perspectivas de avanço, de retrocesso, de estagnação, isso também, vamos dizer assim, contamina o ambiente como um uhum, todo. E você disse muito bem, a motivação é interna. Então, a chamada à motivação e a participar desse processo, de repente, de recuperação da companhia ou do avanço dela, é também uma escolha pessoal sua de dedicação profunda, que não pode ser simplesmente um chamado permanente do teu chefe ou de um outro líder que seja. Você tem que estar sempre, eu diria que disponível, atento, para que aquele trabalho que você entregue também não só dê à empresa uma visão da sua participação, mas também você se sinta, né, valorizado, você se sinta também, eu diria motivado a participar mais, não pelo fato do reconhecimento em si, porque você próprio reconhece a sua condição, a sua dimensão e a sua contribuição. Então, essa coisa, às vezes, que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, nós temos uma cultura do coitadismo, né? Sujeitinho, tadinho. Sempre alguém tem que passar a mão na cabeça de uhum. alguém, sempre alguém tem que dizer: olha, É ô meu verdade. filhinho, você tá tão bacana, minha filhinha, que coisinha linda, entendeu? Não. Se eu não sou elogiado, Se no é Solange porque eu não parece que não sou bom, existe. é parecendo que eu não existo dentro da empresa. Exatamente, parece que não existe. Não, espera aí, eu tenho que ter uma consciência da minha condição Uhum. profissional e saber. Se eu não estou sendo reconhecido, eu posso também Não tá entender. fazendo minha parte também, né. E eu também posso entender que aquele ambiente não é próprio para mim. Então eu posso trabalhar também uma eventual saída, ou então, nesses reconhecimentos que você falou, eventualmente, dizer que a falha está comigo, simplesmente eu me readequar, né, me Uhum. reorientar no ambiente. Mas o que eu quero chamar mais atenção é sobre esse aspecto de você precisar sempre de puxadas externas para motivações que só vão durar curto prazo, porque você Uhum. internamente não está resolvido, né? É verdade. E eu digo mais, né, esses profissionais que às vezes ficam sempre esperando aquele elogio, esperando: "Ah, se meu chefe não me elogiou é porque não tá bom. Ah, então eu não vou fazer, porque meu chefe não falou nada". A gente tem que também parar de esperar sempre que o outro dê sempre esse reforço positivo, porque a gente também não sabe o que está acontecendo. Às vezes o seu chefe ele está vendo o teu esforço, ele está vendo o seu trabalho, mas muitas vezes ele também não tem tempo de ficar todo dia lá: "Parabéns, olha, muito bom, olha, você foi muito bem". Não, continua fazendo o seu trabalho, né. Eu tive uma chefe, uma gestora que falava para mim, e isso é uma frase que eu levo para minha vida, e quem me conhece sabe que eu falo isso sempre, em treinamentos, em processo seletivo, para minha equipe, eu falo isso sempre. A gente trabalha hoje para o nosso emprego de amanhã. Então não Isso adianta eu aí. querer um dia ser um CEO, se eu não estou fazendo um bom trabalho agora que eu sou estagiário, que eu sou analista. Eu tenho que fazer o melhor sempre, todos os dias, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que ser o melhor no que eu estou fazendo. Porque eu estou trabalhando hoje, mas tem alguém que está me vendo e tem alguém que está percebendo o meu valor. E amanhã, quando eu estiver lá naquele cargo que eu almejo, como gerente, como coordenador, como supervisor, como CEO, como presidente, eu vou lembrar do profissional que eu fui e de tudo que eu construí. Não adianta eu querer chegar lá na frente sem ter construído nada, gente. E ficar só esperando reforço positivo de chefe, de colega, de amigo, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai andar. Então você precisa ter essa consciência de que essa motivação, ela vem de dentro de você. E uma coisa muito importante, Carlos, que eu queria para complementar esse assunto, é o seguinte, que as carreiras mais instigantes, elas buscam uma transformação mesmo no mundo, é usar o meu talento, é usar o meu dom, a minha carreira, a minha profissão
para ajudar o outro, é fazer a diferença no mundo, é fazer com que o meu trabalho reflita num bem do outro, sabe? É eu fazer com que a minha satisfação ela vai vir de ver o outro satisfeito, de ver o outro feliz. Ou seja, eu estou fazendo o meu trabalho para que, de repente, a vida de alguém fique mais leve. Então, caramba, que trabalho fantástico eu estou fazendo. Sabe? Esse tem que ser o ponto, né? Essa motivação de você olhar que o trabalho que você faz hoje, por mais simples que ele seja, que você pensa, poxa, meu trabalho nem é tão relevante, você está fazendo a diferença para alguém, você está fazendo a diferença, você é peça fundamental no que você está fazendo, né? Então tenha isso em mente, porque eu vejo também muito, Carlos, os profissionais que não se valorizam e que acham que não tem importância. Ah, se eu não for trabalhar hoje, tudo bem, nem vão sentir minha falta, eu nem vou fazer falta. Mas lê do engano, pergunta para um cara que trabalha na área da logística, no dia que falta um ajudante de caminhão, como que é o dia de trabalho dele? Como é que ele vai carregar? Eu já trabalhei em empresa de logística, tá? No dia que falta um ajudante, o motorista ele tem que trabalhar por 2. Ah, mas não, o ajudante é tão importante quanto qualquer outro. O motorista, se ele não for, quem é que tira o caminhão do lugar? Então, assim, esse é um exemplo simples, mas é para dizer para vocês o seguinte: todos nós somos importantes, todos nós temos o nosso papel dentro de uma organização, né? Desde a moça que está ali recolhendo o lixo que você jogou, ela tem o valor dela. Imagina se aquela moça não for trabalhar. Como que vai ficar o ambiente? A galera pensa assim, ah não, se a tia lá da limpeza não vier, tá tudo bem. Não, peraí, ela vai fazer falta. Ela é tão importante quanto você que está sentado fazendo planilha. Então valorize o trabalho dela, valorize o trabalho que ela está fazendo. E valorize o seu, porque você está fazendo a diferença. É de grãozinho em grãozinho que você vai chegar lá onde você sonha, onde você almeja. E também, Dani, eu vejo uma coisa também que eu considero importante. Ninguém gosta de trabalhar com gente insegura, né? Uhum. Esse tipo de comportamento, ele revela uma insegurança patológica, né? Que é o reconhecimento permanente, eu nunca sei se eu estou bem ou se eu estou mal, você não tem uma autoavaliação, né? E sempre está naquela visão do centro do mundo. Alguém tem que se referir a mim em algum momento, Uhum. quando o gerente, o líder, sei lá, faz uma reunião, se não citar o trabalho, tipo, olha, como fulano desenvolveu, ou como fulana Uhum. desenvolveu tal linha de trabalho, se numa reunião dessa não for citado, vai para casa como fracassado. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que tirar esse tipo de perfil, né, de sofredor, né, do trabalho dessas pessoas que trabalham, e Uhum. perceber que, na verdade, o próprio líder, o próprio chefe também pode estar nessa mesma condição, né, de uma exigência Exatamente. muito maior, Uhum. e percebendo que o time dele está operando bem, etc., ele vai ter, vamos dizer assim, elogios mais gerais, etc., para a equipe, motivações, etc., mas a fulanização, ela cria, às vezes, até problema na própria equipe, né? Uhum. É isso mesmo. E o segundo ponto, né, a gente falou aí sobre a motivação, então eu acho que a gente foi bem claro aí nesse ponto, né? E o segundo ponto é a satisfação, né? Então, um dos principais fatores que você precisa levar em conta para a sua realização profissional é a sua satisfação ou não com a sua carreira, né? E como que eu sei? É justamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui dos jovens que estão ali esperando para escolher um curso superior, né? Então, se o cara não trabalha na área que ele gosta, na área que ele se sente animado, feliz, se ele não tem satisfação com aquilo que ele está fazendo, gente, a chance dele se tornar um profissional realizado profissionalmente é muito menor. Então, você jovem que está aí, né, buscando, tomando uma decisão de o que, que eu faço da vida, pense muito bem, reflita, anote, faça checklist, coloque os prós e os contras, para que você tome uma decisão acertada, para que você escolha algo para fazer que vai te fazer feliz, que vai fazer você acordar todos os dias animado para aquilo ali. Agora, Dani, deixa eu te fazer uma pergunta aí. Agora você me instigou num assunto interessante. Que na minha época, lá atrás, era assim: qual qual é a validação hoje dos testes vocacionais? Você me ocorreu fazer essa pergunta para Não, você. os testes vocacionais, eles são super válidos. Existem vários profissionais, por exemplo, eu sou psicóloga e eu aplico esses testes também. Então,
existem testes comportamentais e psicológicos que Hum. ajudam o profissional a descobrir E você acha qual é que a área. esse momento da tipo assim, daquela transição de juventude para uma maturidade, Todos assim, os mais jovens deveriam esse fazer. período fazer Todos os aham. jovens deveriam fazer, porque aquilo ali, ele Hum. não vai te falar assim: "Carlos, você tem que ser advogado. Carlos, você tem que ser, engenheiro". Não, ele vai te abrir um leque de possibilidades. Ele vai pegar quais são as características comportamentais do Carlos. Esse teste, tanto que esse teste quando o psicólogo vai fazer, não é um teste, são várias Sim. coisas que juntando vai te chegar no caminho, né. Então eu vou entender, assim, o que que o Carlos gosta de fazer, quais são as preferências do Carlos, quais são as coisas que deixam o Carlos mais animado ou mais tristes. Vai pegando vários pontos e ele te abre uma possibilidade. Olha, eu vejo aqui, Carlos, que você tem um perfil que vai se adequar melhor a essas áreas de atuação. E aí podem ser, por exemplo, áreas mais técnicas ou áreas mais de humanas ou áreas mais de pessoas que vão trabalhar mais com comunicação. Aí não vai ser só jornalista, mas tem outras possibilidades. Enfim, ele te dá um monte de opção e dentro daquele quadrante vai dizer assim: ó, o que você fizer dentro desse quadrante está adequado com o seu perfil. Mas é uma coisa importante também. A gente também não pode, eu vou falar isso agora pensando, você falou do jovem que está aí agora escolhendo, mas e o cara que está ali com 40, 50 anos e que não teve essa oportunidade? O que que eu faço? Né? Então, a gente falou isso no encontro passado, né? Nunca é tarde para a gente poder mudar o rumo da nossa carreira, nunca é tarde para a gente mudar os nossos planos. Mas, o fato de repente, você, ao longo da tua vida, descobrir que você não gosta do que você faz, não significa que você vai ser um profissional ruim, tá. Porque existem pessoas que, às vezes, não gostam do que fazem, mas são as melhores no que estão fazendo, fazem aquilo muito bem, porque precisam, eles precisam sustentar as famílias e precisam dar o melhor. Mas eu posso falar para vocês que nunca é tarde da gente mudar os nossos planos, né. Quando eu fiz faculdade, tinham 2 senhoras bem mais velhas do que eu, na época eu entrei na faculdade com 16, 17 anos, e tinham pessoas já com mais de 50 ali, que na época, com a diferença da minha idade, eram muito mais velhas do que eu. E assim, admirável, e hoje trabalham na área de psicologia. Então, não desista do seu sonho, não desista de lutar por uma carreira que você almeja, né. Nunca é tarde para você pensar e fazer um teste vocacional e fazer um teste para ver qual é a área que eu acho que vai se enquadrar melhor com a minha personalidade, com o meu jeito de ser, com o meu comportamento, né. O que a gente não pode é engavetar o nosso sonho, viver amargurado, reclamando, achando que o problema é o chefe que é chato, o chefe que é problemático, e não olhar para si e não ver o que que você está fazendo que não está legal, o que que você está fazendo, que não está bom. E aí entra dentro do primeiro ponto, que é a motivação, né, porque aí você não vai estar motivado, consequentemente você não vai entregar um bom trabalho e, consequentemente, você não vai ter sucesso e a sua realização profissional não vai chegar nunca, porque você não se permitiu viver isso, você não se permitiu ir atrás daquilo que você realmente quer e deseja. Então eu acho que é por aí, Carlos. Uhum. Muito bom. Esse assunto aí é Instigante, né? É. instigante, né. É Eh porque até no processo educacional, né, formal que a gente fala, das aham. escolas, eh, antigamente tinha aquela orientação educacional. Sim, as escolas não têm mais, As es deveriam ter. Eu acho que as exatamente. escolas, fica a dica aí para as escolas, viu. Eu acho que Ficou todas uma as coisa escolas deveriam muito ter. distante da realidade do trabalho, a aproximação do campo educacional formal. Nas escolas, por Uhum, exemplo, ensino fundamental, ensino médio, mesma orientação que você vê desde a infância, que se deve uhum. buscar, né, para que você tenha uma coisa mais orientativa, até mesmo no projeto pedagógico da escola. Sim. Então, infelizmente, vamos dizer assim, se tornou a pessoa algo descartável até mesmo no processo educacional. O processo ideológico, né, tomou conta da Uhum, educação. Então eu acho isso seria muito interessante que essas perspectivas voltassem, porque imagino com certeza de que certas frustrações seriam evitadas, né, uhum, ou mesmo até aquelas que você precisa por uma oportunidade e necessidade de uhum, trabalhar, você não está nunca perdendo o teu real horizonte, uhum, né, eles sempre uhum, viram uma possibilidade e um meio de alcançar, né. uhum. Muita gente às vezes, pode até se perguntar, né, Carlos, assim: "Poxa, mas
o jovem que está ali terminando o terceiro ano, né? Porque é ali naquele momento que você vai escolher teu curso, né? De nível superior. Será que aquele jovem não está muito jovem para tomar uma decisão de carreira, para escolher, né? E eu sempre digo o seguinte, que esse é um caminho, né? Se as escolas investissem nisso, né? Nessa formação do jovem, de fazer com que ele entendesse as áreas, as profissões, entender as competências, as características daquele jovem, aonde ele vai se adequar melhor. Talvez lá no primeiro ano ainda, a pessoa nem está perto de vestibular, mas se desde o primeiro ano Sim. as escolas, e até a pessoa que às vezes não tem a escola que possa fazer isso, mas ele mesmo correr atrás, ler, estudar. Poxa, isso aconteceu comigo, Carlos. Quando eu estava no terceiro ano do segundo grau, eu não sabia exatamente o que eu queria, porque eu pensava em fazer fonoaudiologia, meu irmão é formado em direito, então eu cheguei a pensar e falei, poxa, vou ser advogado também para trabalhar com meu irmão. Meu pai militar, eu pensei, bom, por que não, cara? E aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí aconteceram coisas na minha vida onde eu tive contato com uma psicóloga. Não fui atendida por ela era uma pessoa que estava atendendo a minha mãe na época, que teve um câncer. E aí, conversando com ela, olha para você ver, eu nunca tinha pensado em psicologia, eu tinha pensado em várias coisas. E conversando com ela, numa conversa assim, ó, informal, ela contando como é que era o trabalho dela, o que ela fazia, eu fiquei assim, gente, que coisa legal. Aí guardei isso para mim. Quando a minha mãe fez a cirurgia, que precisou de um atendimento dentro do hospital e não tinha nenhuma psicóloga hospitalar, aquilo despertou em mim um negócio que eu falei, gente, é isso que eu quero fazer na época, né? Que eu até contei já para o pessoal a minha história. E eu falei, gente, é isso, eu preciso fazer com que a minha vida seja a serviço do outro, eu preciso estar a serviço dos outros na minha profissão. Isso vai fazer com que eu me sinta feliz e realizada. E aí comecei a estudar, gente. Peguei e comecei a pesquisar. Na época não tinha essas coisas de internet, a gente comprava, na época, revista na banca de jornal, onde tinha lá as revistas que falavam sobre os cursos. Aí chegava final de ano, eles publicavam as revistas com todos os cursos, os depoimentos. Aí comecei a conversar, comecei a pesquisar, conversa com um, conversa com o outro. Então, eu acho que é isso. Você tem que começar a perceber quais são as coisas que vão despertar no seu coração aquele quentinho, sabe? O coração tem que ficar quentinho, sabe, Carlos? Tem que pensar naquilo e falar, cara, é isso que eu quero fazer. Eu quero acordar todos os dias e fazer isso todos os dias até eu me aposentar. É isso que vai me fazer feliz. É isso que na hora que chegar na segunda-feira de manhã que eu abrir o olho, eu não vou ter aquela sensação de, ai, meu Deus, mais uma semana. Não, vai ser assim, caraca, mais uma semana, vamos lá, né? Então, eu acho que é por aí. E se os jovens começarem a fazer isso desde cedo, vai facilitar demais, porque ele vai chegar ali, quando ele tiver que escolher o curso, ele vai escolher de uma forma muito mais segura, muito mais certa. E tem uma outra coisa, que agora a gente falando, a gente vai falando e vai pensando, né? Um monte de coisa. Eu vejo muita gente que tem uma boa realização também, e é bem sucedido, Carlos, mas nunca fez uma faculdade, nunca fez um curso superior, né? E eu até queria ouvir sua opinião sobre isso. Mas isso é interessante porque a gente também precisa quebrar esse paradigma, né? E principalmente para quem está assistindo a gente, para não ficar pensando assim, então quer dizer que eu só vou ter realização profissional se eu fizer uma faculdade? Não. Vamos lá, gente. A gente está falando aqui de um assunto X. Mas não significa que, se eu não fizer uma faculdade, eu não vou ser feliz ou realizado. E a gente pode citar aqui N casos de empreendedores, empresários bem-sucedidos que fundaram as suas empresas e não tinham nada, não tinham faculdade, não tinham nada. E foram devagarinho, começaram e conseguiram construir um império mesmo, né? Então, entra dentro da questão da vocação, daquilo que é a minha paixão, é o que eu olho para aquilo ali e falo, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Se você olha para o seu trabalho, você é vendedor, você tem sua lojinha e você ama fazer aquilo ali, então siga nesse caminho e vai ser feliz, vai ser um bom vendedor, um bom gerente, vai tocar sua lojinha e vai fazer dinheiro. Não tem problema nenhum você não ter um nível superior e você pode ser extremamente feliz e realizado naquilo que você está fazendo. E aí eu queria ouvir sua opinião, Carlos, o que você pensa sobre isso, sobre esses profissionais que não têm faculdade ou não tiveram a oportunidade da faculdade, mas que também conseguiram alcançar essa realização e conseguiram ter sucesso. Você lembra de algum caso, de alguma história assim ou não? Não, existem vários, né?
várias histórias de pessoas que se lançaram, né, no campo do trabalho desde cedo, né, desde Uhum, tenra idade, que não tiveram até a oportunidade de concluir um curso superior uhum, e, em função de necessidade de família mesmo, uhum. sustentação, Sim. perderam pai, etcétera, né, que na época mais remota eram os provedores, né, da família. Uhum, Então eu vejo que existem 2 situações, né, a questão que você falou dos empreendedores, mas hoje você também tem, não hoje que eu digo, não é só no dia de hoje, né, na realidade que a gente vive, existe um conjunto formativo que ele está fora do ambiente universitário. uhum, E mesmo antigamente você tinha também, pessoas que praticamente autodidatas, que através de livros, pesquisas, enfim, conversas, eles se instruíam de uma maneira muito significativa sobre uhum, determinados processos, métodos, trabalho. Por exemplo, quem é que antigamente tinha, você citou um comércio, né, e não prosperou de uma maneira muito uhum, muito efetiva, fazendo, né, com um lapisinho atrás aqui, as contas, a uhum. contabilidade dele, Sim. e depois a coisa foi se modernizando e eles foram Uhum. tomando conhecimento de modernas técnicas de gestão, mas não Sim. foram para um banco escolar, assim, muito direto, se Uhum, profissionalizaram, às vezes, até mesmo através desses cursos não regulares, né, que uhum. que se tem de oferta, né, Às vezes de até curso gestão. técnico, né, Não, Carlos, e que curso nem é o nível técnicos. superior, mas, de repente fazia um eu lembro muito antigamente técnico em contabilidade, Sim. técnico administrativo, e acabava pegando aquilo ali e construindo realmente um Sim, um então, negócio. o que eu falo é o seguinte: a gente não pode, vamos dizer assim, gerar certas limitações. Existem profissões, obviamente aquelas regulamentadas, né, que Sim, que têm condição de você só pode exercitá-las através de uma exatamente, certificação. né. Um Mas médico, um um médico, psicólogo, psicólogo, um engenheiro, sim, um enfim, dentista, então né. pois é, então, essas linhas assim. Mas outras profissões, por exemplo, que no campo do empreendedorismo, por exemplo, né, Uhum, você vê no campo da informática, quantas pessoas surgiram, né, com conhecimento, assim, de pesquisa, deles mesmos se vamos dizer assim, se instruindo e, enfim, procurando saídas, etcétera, e foram, montaram uhum, impérios, né. sim. Pessoal de programação, por exemplo, que Uhum, que que estuda até às vezes de maneira particular, uhum, né, não tem um curso, né, de programador oficial numa uhum. universidade, é mesmo uma base técnica, né, como Sim. você colocou, e se E faz um evoluiu, excelente e trabalho, né. fazem um excelente trabalho. Então, o que eu vejo é o seguinte, existem, repito, possibilidades no campo, né, profissional, que você necessita, obviamente, de um curso superior. Uhum, E mesmo internamente, algumas companhias, eu falei para você lá atrás, já que você aham, citou o exemplo, né, aham, de você quando no primeiro programa, aham. eu eu trabalhei na área de salários, no campo de avaliação, Uhum, enfim. sim. E o que acontece? Eu tive a oportunidade de estudar um sistema, que era o sistema REI, né, Uhum, que fazia exatamente esses tipos de avaliação, descrição de cargo, enfim, as comparações efetivas, e chegava um determinado momento em que tinha um equilíbrio entre a experiência uhum, e a formação. Mesmo que você não tivesse uma formação universitária, ao longo do tempo, no exercício de determinadas atividades profissionais, a experiência, ela suplantava a eventual não conclusão de um curso superior. uhum, E essa avaliação, ela era obviamente progressiva e de longo tempo, né, longo uhum, termo, não era uma coisa de curto prazo. sim. Mas a permanência e a experiência em determinadas atividades, elas chegavam a um determinado ponto de equivalência, só que com grande tempo e esforço. Uhum, Isso não significa que você não seja motivado a fazer um curso superior, mas uhum, significa dizer também que a própria, eu diria, consideração de um ensino formal, informal, e de uma procura de pesquisa uhum, própria, como eu uhum, repito, um autodidata,
isso também tem condições de avaliação, mas só tem uma diferença. Aí, não sei se você vai concordar comigo ou não. Ela depende de uma lupa especial daquele que é superior, porque Uhum. isso é uma condição subjetiva de avaliação Sim. e aí normalmente as pessoas e as carreiras nas empresas, né, engessam muito isso, né, então fica: "Não, não, não tem aqui, não tem superior, então não pode ir para tal posição, não pode para qual É. posição". As empresas ainda praticam isso, tá, Carlos? Às vezes a pessoa está na empresa há muitos anos, tem uma experiência muito boa comparada aos outros, mas não tem a formação. E aí, para concorrer a um cargo interno, precisa ter aquela formação, e muitas Desculpa, não empresas, tem às vezes, não têm essa flexibilidade. desculpa, não tem a formação não, ela não tem o diploma, O ela não tem o diploma, isso, o papel, entendeu? papel Ela não lá, bota lá exatamente, o na conhecimento parede ela tem, a experiência isso. ela tem, mas ela Bota não na tem o parede e de vez em diploma. quando vai lembrar de tirar poeira, né. É, mais ou menos por aí. Isso que você está falando puxa o gancho para o próximo ponto, Carlos, dessa questão da realização profissional, que é um dos pontos aí, que é o autoconhecimento. Então, se eu me conheço bem, se eu conheço meus pontos fortes, meus pontos fracos, as minhas habilidades, se eu tenho consciência disso, eu, mais uma vez, isso vai me permitir ser ainda melhor no meu trabalho, entregar melhores resultados, né, e fazer com que o meu gestor, as pessoas que estão ali consigam ver, porque se eu sei que eu não sou bom, eu vou trabalhar para que aquele ponto ali eu vou ficar mais atento. Poxa, eu não sou bom nisso. Sei lá, eu não sou bom em Excel. Eu preciso então fazer um curso, eu preciso então colar ali em quem sabe para eu poder pegar umas dicas, eu preciso dar uma pesquisada. Você falou uma coisa muito certa, às vezes a gente tem que ser um pouco autodidata mesmo, eu tenho que Sim. correr atrás. Nem sempre vai ter alguém que vai chegar do seu lado e vai dizer: "Vem cá, vou te ensinar". Às vezes a gente dá sorte de ter colegas e gestores assim, mas às vezes não. Então, se eu não tenho, eu não posso simplesmente me acomodar: "Ah, não, eu não fiz porque ninguém me ensinou". Ei, espera aí, vamos lá. Vai estudar, vai correr atrás e vai entender os seus gaps, vai entender aquilo em que você não é bom, para que você possa evoluir. Né? Quando a gente se conhece, a gente é muito melhor, porque eu vou potencializar aquilo que eu sei que eu sou bom, então eu vou tentar dar destaque nisso aqui, e naquilo que eu não sou bom, eu vou ficar mais atento e eu vou correr atrás para ser melhor. Tem muito essa questão, às vezes, do dom, né? Eu tenho dom para isso aqui. Tem gente que nem precisa estudar, né, Carlos? Às vezes a pessoa não precisa fazer nada, ela já é boa naquilo ali. E tem gente que vai ter que se esforçar um pouquinho para chegar no nível daquele lá que já nasceu com aquele talento. Mas isso não invalida que você também não possa chegar ali no grau e no ponto que aquela pessoa tá, mas talvez você vá sim precisar se esforçar um pouquinho mais, né. Então o autoconhecimento, ele ajuda até na questão da sua produtividade, porque se eu me conheço bem, eu vou produzir muito mais, consequentemente eu vou ter muito mais retorno, consequentemente eu vou me sentir muito mais satisfeito e a minha realização profissional ela vai acontecer. Vocês estão vendo que tudo vai puxando uma coisa e a outra, né, então não tem como dissociar isso, gente. A minha satisfação, a minha realização profissional, ela vai vir num conjunto de coisas que eu preciso fazer, que eu preciso me mexer e sair do lugar, né. Não, e acho que também a questão do autoconhecimento, embora as pessoas coloquem às vezes como limitador, mas na verdade é o contrário, eu acho que é uma potencialização, porque você conhece a pessoa que conhece os seus limites pode superá-lo. Com certeza. Então aquele que acha que de repente é muito mais do que é, ele é um permanente gerador de frustração para si mesmo. E ele arrasta isso não só para o seu ambiente familiar, para o relacionamento dos amigos e também o próprio ambiente de trabalho, que é onde ele se acha não reconhecido. Imagina um Então, líder assim, alguém Carlos. tem culpa de alguma coisa, sempre tem É, alguém, né, alguém de fora tem culpa de sim. alguma coisa. Aí eu fico pensando um Hã. líder, um cara que tá ali, uma pessoa que tá ali, ocupando um cargo de liderança exatamente com essas características que você acabou de falar. Agora você imagina ter um chefe, um líder dessa forma. Sim, então Frustrante para todo mundo, né. Então se você é gestor, você tudo isso aqui serve para você também, né. Tem que se conhecer, porque senão você acaba transferindo para sua equipe, transferindo para os outros, uma coisa super negativa e que vai impactar diretamente na satisfação e na motivação das pessoas que você lidera. uhum. Então isso é muito, muito importante. E você tem hoje um conjunto, um acesso imenso a informações, né, então você independentemente da atividade que você desempenha, você tem sempre a capacidade de melhorar,
até naquilo que você faz e faz muito bem, Uhum, procurando, né, livros, opções na internet, né, você tem uma série de coisas assim que podem ajudar você ainda a se tornar melhor. Porque, por uhum, exemplo, quando você cresce vamos assim, num processo, né, interno de uma companhia, você não pode olhar só o aspecto tecnicista da tua sim. realidade. Uhum, Você precisa compreender a companhia como um todo, você uhum, precisa perceber qual é a ambiência, né, que ela uhum, está, quais são as suas perspectivas, quais são uhum, os seus planos, os planejamentos que ela tem de atuação de mercado, de crescimento. Então você precisa se integrar nesse aspecto também. Não adianta simplesmente ser um sujeito que faz com excelência, né, uhum, aquilo que lhe são, vamos dizer assim, são tarefas designadas a fazer. Mas você uhum, precisa entender também qual é o, vamos dizer assim, o ambiente que a empresa tem e necessidade de progresso e como uhum, você se encaixaria num ponto futuro, né? uhum, Num ponto futuro dessa condição de crescimento interno. Você observar, por exemplo, às vezes você tem uma atividade que pode ter interrelacionamento com 3, 4, 5 áreas da companhia. E você, com essa visão, você perceber, poxa, eu acho que aquilo ali tem, na área 3, por exemplo, eu uhum, acho que deslancha mais no curto prazo ou no médio prazo para mim, então eu vou tentar me uhum, reposicionar internamente ali. sim. Então são coisas que as pessoas precisam ficar ativas, né? Uhum, A passividade, ela leva vamos dizer assim, uma condição de, às vezes, certo conforto no momento, uhum. mas certamente essa condição Vai impactar no de resultado. dificuldade no futuro, É isso aí. exatamente, quando se fala de carreira e progresso Uhum. mesmo, né. É. E o último ponto, né, para chegar nessa realização profissional, que é um ponto importante das pessoas que se sentem realmente realizadas profissionalmente, é o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né. Então não adianta eu não equilibrar esses pratos, porque de alguma forma isso vai dar algum problema para mim. Então a gente vê profissionais que às vezes se dedicam muito na sua vida pessoal, então a prioridade é sempre a minha família, a prioridade é sempre as minhas coisas, os meus cursos, os meus compromissos, e acaba deixando a empresa um pouco de lado, não prioriza as atividades da empresa, ou não prioriza aquilo que está sendo pedido, não cumpre com os prazos. Mas também a gente tem o outro profissional, que acaba abrindo mão da família, do lazer, de tudo, por conta do trabalho, né? Porque o trabalho às vezes te exige tanto, ou você às vezes quer tanto uma promoção, você quer tanto ser reconhecido que você acaba ficando ali, ó, cego naquilo ali e você vai dar o seu melhor, mas você acaba deixando de lado amigos e deixando tudo por conta do seu trabalho, né? E eu posso dizer, Carlos, que eu já passei um pouco nessa fase aqui, né? Eu já Uhum. tive, eu falo assim que eu tenho uma questão minha, que quando eu pego as coisas para fazer, eu quero sempre dar o meu melhor. Eu sou muito competitiva. Então eu quero que o meu resultado seja muito bom e que as pessoas olhem e falem, caramba, que, né? Então eu tenho muito isso no meu trabalho, na minha trajetória profissional. Em muitos momentos eu vivi esse desequilíbrio, né? De me dedicar muito ao trabalho. Não estou dizendo que eu me arrependo, tá, gente? Naquele momento fez sentido para mim, naquele momento foi importante para minha carreira, para minha trajetória. Mas eu acabei abrindo mão de estar com a minha família, de estar com os meus amigos, de estar em casamento de amigos meus, ou de estar em alguma comemoração, porque eu precisava estar ali, porque eu tinha uma meta, porque eu tinha um resultado, porque ia ter uma auditoria, porque ia ter. E eu fiquei completamente cega, porque naquele momento, aquele trabalho, eu precisava fazer, eu precisava trazer o resultado. E eu senti o impacto disso depois, né? Então, se a gente não equilibra esses pratos, a gente acaba adoecendo. E se a gente não adoece fisicamente, aquilo fica lá dentro no nosso coração e de alguma forma isso vai impactar na tua carreira e na sua satisfação profissional, né? Na sua realização. Né? Às vezes você está dando tudo de si, está abrindo mão de tudo, mas chega lá no final você não alcança o resultado. Aí vem a frustração, você não se sente realizado. E aí, valeu a pena? Valeu a pena ter ficado noites e noites sem dormir, ter deixado de estar ali? Não era melhor ter equilibrado? Não era melhor você ter curtido um pouco a sua família para esparecer a cabeça e entregar um resultado melhor? Então fica aí essa reflexão, né, para você que está nos assistindo, né, para todo mundo, porque foi uma coisa que ao longo da minha vida me fez refletir, né?
Não me arrependo, porque naquele momento fez sentido para mim, né? Eu, graças a Deus, alcancei os resultados que eu precisava. Mas me arrependo de não ter curtido e de não ter aproveitado também um pouco mais algumas coisas, alguns momentos que eu sei que não voltam mais, né? Então, naquele momento, eu não soube equilibrar aqueles pratos. E isso refletiu na minha vida pessoal, né? Eu fiquei muito bem lá no meu trabalho, mas e aí, será que eu fiquei bem aqui do outro lado, na minha vida pessoal? Então, essa reflexão, ela é importante. E retorna, vamos dizer assim, o tema que nós abrimos o programa, né. Existe apenas uma pessoa, não existe o profissional, né. Uhum, Não existe simplesmente a mera racionalidade das uhum, coisas, existe também os sentimentos que se relacionam com a racionalidade, né. Então, esse é um ponto de equilíbrio extremamente difícil, porque as pessoas parecem que têm que fazer opções entre sucesso e fracasso, né. uhum, Tipo, as escolhas elas são algo assim vinculadas a sempre uma materialidade, né, uma realização de um sonho e de perspectivas que vão se traduzir no âmbito material. O que é um uhum. grande erro, Sim. porque na verdade você óbvio que há uma colheita material das ações do trabalho, Uhum, mas também em outras condições de ambiente, que são as vamos chamar assim, as estruturas do sentimento, você jamais consegue uma plena realização material e, ao mesmo tempo, essa realização material deixa de ter sentido uhum, se você não tem anteriormente um entendimento e uma segurança, vamos dizer assim, naquilo que você efetivamente desejou plantar. uhum, Porque a pessoa é o centro e, como você falou muito bem no começo também, você desponta para um serviço a alguém, não é para alguma coisa, é para alguém. uhum, Quando você trabalha, ou você produz um produto ou um serviço que alguém vai se realizar com ele. E você, na medida em que prestou essa condição, também se realiza. Então, na hora que você parte para uma fragmentação da pessoa, a pessoa do trabalho, o profissional, o marido, a mulher, o pai, a mãe, não, não. É uma uhum, pessoa só, é um uhum, conjunto único, né, de vocações e desejos uhum, que se expressam, como já disse antes, em vários ambientes da vida. uhum, E o trabalho é um deles, importantíssimo, e que uhum, se encarado dessa forma, você preserva não só aquilo que você tem de mais sagrado, que é a estrutura familiar que você criou, e ao mesmo tempo, eu diria, você se torna potente para resistir todas as incompreensões e problemas que vão advir do modelo externo, né, quer dizer, da saída da casa para uhum, aquele ambiente que às vezes, de fato, ele é extremamente conflitivo, complexo, uhum, mas que você, por uma outra dedicação, por uma outra linha de visão que você colocou uhum, também em palavras, né, como o amor, você por aquele ambiente que você uhum. precisa preservar, manter e crescer, você joga o sacrifício num ambiente, às vezes, extremamente feroz, né, e competitivo desonesto. É verdade. Bonitas palavras, Carlos, gostei. E, a gente Vai já me tá convidar para trabalhar contigo ou com não? certeza, já tá contratado. Então já comecei Carreira aqui, e ó. emprego, olha aí, tá vendo? E aí a gente está chegando ao final, Carlos, e aí só para concluir, a gente falou aí dos pontos, né, que são pontos em comum de pessoas que se sentem realizadas profissionalmente, mas muita gente pode estar se perguntando, tá bom, Dani, Carlos, e o que que eu preciso fazer então, né, depois de tudo isso aí, o que que eu preciso fazer para eu ter essa realização profissional, né? E aí eu queria destacar duas coisas. Na verdade, tem várias, tá, gente? Aqui, se a gente ficar falando, eu e o Carlos, a gente vai aqui mais 5 horas aqui de fala. Mas eu quero destacar duas, né? E aí eu vou falar e eu quero que o Carlos complemente. Mas são duas coisas que, na minha visão, né, enquanto profissional da área de recursos humanos, enquanto especialista no assunto, eu vejo que são os dois pontos, além de tudo que já foi falado até agora, que você, profissional, precisa ter. E se você não tem, trabalhe isso em você, porque isso é extremamente importante. A primeira delas é a humildade, né? Não adianta eu fazer tudo isso
Não adianta eu estar no melhor cargo, na melhor posição e não ter humildade, né? Então, ter humildade para reconhecer os seus erros, ter humildade para pedir perdão, ter humildade para reconhecer que o outro é melhor do que você, ter humildade para dizer, caramba, eu não sei fazer isso, eu preciso que alguém me explique, eu preciso que alguém me ensine. Por mais que você tenha anos de experiência, por mais que você seja o melhor na sua área, eu tenho certeza que tem alguma coisa que você ainda precisa aprender, tem alguma coisa que alguém pode fazer melhor do que você, né? Então tente pensar aí numa pessoa que um gestor, um empresário, uma figura pública, alguém que você admire e pense nessa pessoa e tenta ver, essa pessoa ela era arrogante ou ela era humilde, né? Ela sabia falar com as pessoas, ela tratava todo mundo por igual ou ela olhava meio torto para alguém que talvez estivesse abaixo dela. Então, um bom profissional, uma pessoa para se sentir realmente plena, realizada, ela tem que ter humildade. Não importa o cargo, não importa a posição. Pode ser o estagiário da empresa. Se ele for humilde, ele vai chegar longe. Mas se o cara for o presidente, ele não tiver humildade, talvez ele não se mantenha onde ele está. Então, a humildade ela é extremamente importante. E o segundo ponto, que é a proatividade. Né? Eu acho que eu e o Carlos, a gente falou bastante sobre isso, mas teve um ponto que o Carlos falou que é exatamente isso. A gente não pode só sentar e ficar esperando que as coisas aconteçam. Nada vai cair no teu colo. Não é assim, não é simples, não é fácil. Se fosse, era ótimo, mas não é. Então, a proatividade é você ter coragem de agir, é você correr atrás, é você sair da sua cadeira, levantar e falar: eu vou fazer, eu vou realizar. Né? E não esperar que o seu chefe ou que alguém peça para você. Tome a atitude, vá lá e faça. Né? Tome a iniciativa. Né? Tenha essa inspiração de falar, eu vou fazer sem ninguém me pedir. Eu vou fazer porque eu acho que isso aqui vai ser bom e vai agregar para o meu trabalho, isso aqui vai agregar para a empresa. Né? Então você vê grandes líderes, grandes profissionais que têm essas duas características muito fortes, a humildade e a proatividade. Ela não precisa esperar ninguém mandar ela fazer nada, ela já foi lá e fez. Antes de você pensar, a pessoa, não, eu já fiz. Não, isso aqui eu já pensei, isso aqui eu já planejei. Né? E não existe nada mais gratificante para um gestor, e eu falo isso porque eu também sou gestora de uma equipe, inclusive uma equipe fantástica, e não tem nada que me deixe mais feliz do que quando eu peço uma coisa, a pessoa fala, não, eu já fiz. Não, fica tranquila, Dani, isso aqui eu já resolvi. Né? Isso é gratificante para um líder, né? E saber que aquele profissional é um profissional diferenciado, porque nem todo mundo tem essas características. Então fica aí esse recado, essa dica para você, né, para que você possa levar isso para a sua vida, para a sua carreira, porque eu tenho certeza que, com tudo isso, a sua realização profissional ela é certa. Né? Não tenha dúvidas disso. Carlos, agora é com você, porque eu já falei bastante. Para a gente concluir. Não, eu concluí, eu vou ficar só numa delas, que é um campo que as pessoas não percebem, ambiente, como já citamos, né, de grande rivalização. Parece que para a pessoa crescer, alguém tem que estar prejudicado, alguém tem que perder. É como essas visões keynesianas da economia, né? Que, como os comunistas, de uma maneira geral, tratam, acham que se existe alguém ganhando, né, no campo da economia, alguém está perdendo. Né? Não consegue estabelecer nunca uma visão de ganha-ganha. Né? Enfim, mas eu queria falar da virtude da humildade. Né? Essa presença, novamente, em diversos ambientes da sociedade, da humildade, do respeito às pessoas, enfim, da consideração, né, transcendente da vida, eu acho que esse é um passo essencial. Isso teria que voltar para a cultura das empresas, não simplesmente do ponto de vista dos animadores de auditório, né, que fazem aqueles encontros de alta motivação, né, desculpa a expressão, aquelas palhaçadas de circo, né, é melhor comprar o ingresso do circo e dar como prêmio para levar para a família, o cara vai se divertir lá. Aqueles animadores de auditório que ficam contando história e falam, né, de uma série de coisas que, enfim, são mera retórica, né, mas não constroem exatamente e sedimentam valores nas pessoas. Então, acho que a recuperação da humildade é um passo gigantesco para o progresso, quer seja material, do ponto de vista da empresa em si, e para um ambiente riquíssimo. Porque onde a virtude existe, né,
prospera o crescimento, a verdade, a possibilidade de crescimento. Imagina relações totalmente assim abertas, respeitosas, né? E que fazem com que as pessoas, ao inverso de quando saem do trabalho, saem de uma casa maravilhosa e vão para o trabalho com certo esforço, imagina entregarem o trabalho naquele momento e voltarem para casa recompensados para partilhar com a família, que é onde o seio maravilhoso, né, que a gente tem. Verdade. Então, eu acho que a virtude, né, a expressão da virtude, a humildade enfim, é um ponto, né, que eu diria que é essencial. Legal, muito bom. Bom, pessoal, é isso, né? Quero agradecer, Carlos, pela parceria. Foi ótimo mais uma vez estar com você. Eu acho que a gente aprende muito, né? Essa troca, ela é muito rica, ela é muito importante. E você que está aí assistindo, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com alguém que você acha que precisa receber essa mensagem. Curte o nosso canal, dá essa força aí pra gente. Ativa o sininho, toda terça-feira a gente está aqui, seja ao vivo, seja gravado, mas a gente está aqui toda terça-feira, então acompanha. A gente também está no Instagram, segue a gente lá, Carreira e Emprego, tá bom? E divulga, nos ajude divulgando, nos ajude curtindo, dando like, encaminhando. E é isso. Muito obrigada, uma ótima semana para vocês, tudo de bom e muito sucesso.